Elton, vai começar a hora do choro. Um abraço e boa tarde. Boa tarde, Duel. Hoje vai ser mesmo, viu? Vai ser um chororô danado aqui, mas eu acho que o torcedor vai entender os motivos que o Atlético aí foi derrotado para o Palmeiras. A situação do Galo tá grave, hein? Gravíssima. E eu prometo ficar os próximos 10 anos sem dar palpite quando vai ser o jogo. Tchau. Um abraço, então. Os donos da bola já no ar, com a presença aqui do Repsol, do Dolabella, Thiago Valu, Thiago Fernandes, e a gente vai debater bastante a derrota do Atlético para o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos seguir aí. E quem tem as informações pra gente, né? Os detalhes da partida, como foi esse jogo tão pesado, uma derrota dolorida para o torcedor atleticano, é a Thaís Santos. Mais de 52 mil pessoas no Mineirão esperavam por um espetáculo em campo. Afinal, tínhamos duas das equipes mais badaladas do Brasil. O Palmeiras vinha com a missão de garantir a terceira classificação consecutiva em um mata-mata de Libertadores. O Atlético tentava um bom resultado para buscar uma revanche, mas não foi bem isso que aconteceu. 1-0 é um resultado que o Palmeiras tem como vantagem, mas não está nada decidido. Nós temos 90 minutos para jogar e temos a nossa condição, sabemos que temos condição de, com dificuldades, conseguir a nossa classificação. A equipe alviverde começou o jogo comandando as ações. Veiga soltou uma bomba de fora da área, Everson deu o rebote e Gemerson fez o corte. Não demorou muito para o Verdão balançar as redes do gigante da Pampulha. Rafael Veiga apareceu livre de marcação e disparou um chute certeiro no canto de Everson. A tentativa de resposta do Galo veio com Hulk em uma finalização de bicicleta que passou à direita de Everton. O Galo teve apenas uma finalização de perigo com Hulk no primeiro tempo. A torcida esperava um comportamento diferente na volta para a segunda etapa. A equipe de Felipão até tentou. O time foi mais voluntarioso, mas acabou esbarrando na dificuldade com o passe final. Como no lance em que Paulinho recebeu o passe de Igor Gomes, mas acabou chutando fraquinho. O Everton fez a catada, mas a arbitragem já havia marcado o impedimento. No apagar das luzes, o time de Abel Ferreira ainda teve a oportunidade de ampliar o placar com uma falta cobrada por John. A bola desviou em Kardec e sacudiu a trave. Mas mesmo com a vantagem importante, o Verdão prefere manter os pés no chão. A vantagem é mínima, de um gol. A gente sabe que toda vez que a gente joga contra o Atlético é muito difícil. A terceira vez que a gente joga já contra ele, vai assim. E é isso, a gente tem que fazer um segundo jogo, na minha opinião, entrando em campo como se estivesse 0-0. O jogo da volta será na próxima semana, dia 9, no Allianz Parque. O Palmeiras completou a sua terceira vitória consecutiva e, além disso, Abel Ferreira ainda pôde escalar uma equipe considerada 100% titular, com os retornos de Murilo e Dudu. Há 2 dias o Dudu treinou exatamente na mesma posição que jogou hoje e é um jogador que nos traz experiência, é um jogador que nos ajuda e é bom. Eu também tinha dito isso há 2 ou 3 conferências atrás. Quando estamos todos juntos, quando este elenco está todo junto, está todo saudável, está todo pronto, somos fortes e competitivos. Já o Galo atingiu a marca de 10 jogos sem vencer. A situação fica cada vez mais crítica. Afinal de contas, o time teria que ganhar o jogo da volta por 2 ou mais gols de diferença para conseguir passar de fase na Libertadores. Como se já não bastassem os problemas existentes, Zaratio acabou sentindo dores na coxa direita, foi substituído ainda no primeiro tempo e virou dúvida para os próximos jogos. Com essa situação toda, fica difícil manter o bom humor em Felipão. Um time organizado? O meu time é desorganizado? Hoje foi? Então, já está respondendo. Mas quanto tempo para o torcedor ver? Não tenho tempo nenhum para falar, Vadir. Tá difícil, hein, Filipão? Tá difícil para o Atlético. Complicada essa situação vivida pelo Atlético. E eu acho que a gente tem muito a debater, muito mesmo. Ontem o Hulk, na saída lá do estádio, ele pegou e falou que não queria ser repetitivo. Eu acho que está precisando ser repetitivo. Bater na tecla
até algo funcionar dentro do Atlético. Ontem foram quase 53 mil torcedores no estádio, pagantes ali, para pegar e apoiar o Atlético, acreditando mesmo nas dificuldades. O torcedor do Atlético acreditou bastante, o tempo todo. Ontem, aos 40 minutos do segundo tempo, era possível escutar todo o Mineirão empurrando aquele time que até ali não tinha levado nenhum perigo real à meta do Palmeiras. Então isso mostra que a torcida fez o seu papel. Aí eu quero perguntar para toda a turma que está aqui comigo hoje, o Gazeta de São Paulo vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Já vou direto com você, André Repsol, está aqui com a gente mais uma vez, uma alegria estar recebendo vocês aqui sempre junto com a gente. Tamo junto. Eu queria saber de você o porquê que o Atlético não conseguiu agredir o Palmeiras, mesmo jogando em casa, com toda a pressão que já existia e com o apoio total da torcida do Atlético. Boa tarde a todos. Bom, na minha opinião é o seguinte, o Atlético não tem transição. O meio-campo do Atlético com 2 volantes não consegue distribuir o jogo, não consegue chegar à frente com qualidade. O Filipão tentou pelas laterais, só que o Arana está voltando de uma lesão muito grave e ainda ele não consegue desenvolver o bom futebol que ele apresentou durante toda a carreira. E o Saraiva ele fez uma partida boa contra o Flamengo e aí começou a se imaginar que ele continuaria fazendo aquela boa partida, que ele teria o mesmo desempenho, e não. O normal é ele ter o desempenho que ele teve ontem. Um desempenho fraco, um desempenho muito abaixo da média. A verdade é a seguinte, o Atlético não consegue desenvolver o jogo porque não tem meias para fazê-lo. O Atlético não consegue sair da zaga e tocar no volante e o volante chegar e dar um passe aqui, ó, na intermediária para o meia, tocar para o atacante, fazer uma tabela. O Atlético pega a bola, ele roda a bola para tentar sair pela lateral. E o Palmeiras treinou exatamente isso, travar as laterais atleticanas. E travou por completo. Inclusive, saiu em diversos sites paulistas que o objetivo do Palmeiras era qual? Jogar nas costas do Guilherme Arana, pelo lado direito através com o Mike, e travar o Atlético. E também fazer o quê? Fazer bolas aéreas. Nem precisou de fazer bolas aéreas para poder chegar no seu gol. A verdade é que raça teve. Se a gente falar assim, não teve raça do time do Atlético. Não, teve raça, teve vontade. Mas somente a individualidade vai ganhar uma partida contra uma equipe como o Palmeiras? De jeito nenhum. Uma equipe bem treinada como a do Palmeiras, onde o Abel, ele é estudioso, ele é fominha, né? Ele é tarado pelo futebol, meu amigo, não vai ter jeito. O Atlético vai sempre se ferrar porque vai estar sempre travado. Dola, o que você pode dizer a respeito dessa questão do ataque? Eu acho que falta um pouco mais de intensidade ao time do Atlético, principalmente nesses momentos decisivos. E quando a gente fala em momentos decisivos, tá batendo nessa tecla da Libertadores, que foi o jogo de ontem, o jogo pesado. Mas eu acho que tem faltado isso ao decorrer desses últimos 10 jogos. Quanto que te preocupa esse momento que o Atlético vive? Boa tarde, Elton, pessoal de casa. Eu acho que não falta uma intensidade no ataque, falta clareza, faltam ideias, né? É um ataque que na hora que chega no último terço do campo, na hora que precisa definir a jogada, o último terço do campo, né? A partir da intermediária do adversário, é um time que não consegue desenvolver a jogada, que vai muito na intuição. É um time intuitivo, é um time de improviso, é um time que depende exclusivamente da individualidade. Você falou bem aí, ressaltou, né, a entrevista do Hulk, que ele falou assim, eu não quero ficar sendo repetitivo. O problema é justamente esse, o time do Atlético é um time repetitivo, né? É um time que repetidamente não apresenta ideias em campo. É um time que repetidamente apresenta um problema coletivo e que o treinador chega na coletiva e trata não só a imprensa, mas o torcedor a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso a gente vai falar também, porque foi um absurdo que aconteceu dentro de campo e também na sala de imprensa do Mineirão. Ficou bravo, né? Aquilo ali foi um absurdo também. Então a gente vê o Atlético repetidamente jogando mal. Isso. E repetidamente não apresentando evolução. Então, assim, realmente tem que parar de ser repetitivo, Hulk. Inclusive, o Hulk individualmente também precisa parar de repetir péssimas atuações. Não tá bem também. Então, assim, o Atlético é um time que falta melhores soluções coletivas e que, para piorar tudo, tem tido problemas na parte individual também, porque seus principais jogadores não estão rendendo como já renderam em outros momentos. Eu não sei se você vai concordar comigo, desculpa interrompê-lo. Boa tarde aos amigos. Primeiro, Elton, eu vou reproduzir o comentário que eu disse aqui quando eu cheguei. Eu não estou muito bem, não, estou passando um pouco mal aí, estou meio indisposto. E já começou isso ontem.
E eu fiquei lamentando o fato de eu estar assim ontem, porque para assistir a pelada que eu assisti ontem no Mineirão, eu tinha que beber bastante. E não dava para assistir esse jogo sóbrio. E eu assisti sóbrio, cara. Que coisa ruim. Foi muito triste. Cheguei em casa, pior ainda. Mas enfim, voltando, Elton, e brincadeiras à parte, sobre a questão do Hulk, eu acho que ele é mal escalado nesse time do Filipão. Eu estava assistindo ao jogo de ontem, e aí, durante o primeiro tempo, eu tive a possibilidade de assistir do lado do ataque do Atlético. Estava mais próximo ao ataque do Atlético, ali no lugar que eu estava posicionado. E, honestamente, não dá para colocar o Hulk para jogar como pivô. O Hulk, durante a melhor fase dele no Atlético, que foi 2021, ele tinha muita qualidade, vindo de trás, com a bola dominada, muita qualidade, partindo para cima dos adversários em velocidade. E no jogo de ontem, cara, você coloca o Hulk para fazer parede e ficar tentando dar bola de primeira para os pontas, consagraram o Gustavo Gomes e o Murilo. O Murilo e o Gustavo Gomes deixam o Mineirão maiores ainda do que já são, porque são bons zagueiros. Ótimos. Mas maiores do que já são, porque a principal arma ofensiva do Atlético, que é o Hulk, fica presa no meio de dois zagueiros. Assim, acho que o Filipão demora para mexer. Acho que o Filipão não organizou esse time taticamente. O meio-campo me parece um catado. E o Filipão, além de não organizar, além de demorar para mexer, é um puta de um cara ignorante, cara. Pô, pelo amor de Deus, eu não aguento gente ignorante. Cara, você faz um trabalho horroroso, Luiz Felipe Scolari. Então seja no mínimo educado com as pessoas que te perguntam. Ali você não está respondendo nem para a imprensa, é para a torcida. Você foi um baita treinador, um baita, dos melhores que eu vi. 2002, campeão do mundo, chorei de felicidade. Te vi vencendo títulos da Libertadores com Grêmio e Palmeiras, mas mal educado, arrogante e ruim de serviço. É isso que você é hoje. Beleza, a gente vai voltar daqui a pouquinho para dar mais... seguir essa discussão calorada. A gente vai ouvir o Everton, vamos ouvir também o Valu, mas antes eu tenho um recadinho para você. A Super Pro Atacado tem o presente perfeito para o seu pai e por um precinho que cabe até na sua mesada. Super Pro Atacado, a loja do profissional, com você em todos os momentos. Em Contagem, na BR-040, no quilômetro 528, depois do TRE. Vou chamar já o HG agora para entrar nesse bate-papo com a gente. HG, meu filho, tudo bem? Na medida do possível, eu acredito. O que você pode falar para a gente a respeito desse jogo que o Atlético apresentou, ou se é que ele apresentou um grande jogo, ou um jogo? Eu queria saber a sua opinião. Boa tarde, satisfação bater papo com você à distância. Beijo a todos aí. Obrigado pela presença, por ter atendido nosso chamado aí, Grande Rap também, que aliás ontem foi desrespeitado na coletiva pelo Filipão. Eu queria aproveitar, Elton, já no início fazer uma meia-culpa aqui, porque eu não tenho o poder da adivinhação, eu não tenho o poder de, quem dera que fosse assim, né, de acertar todas as minhas projeções. Eu comecei a projetar um campeonato brasileiro que se desenhava com o Atlético brigando num G4, com o América brigando no meio de tabela e com o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento. E a coisa aconteceu exatamente o contrário, né? O Cruzeiro hoje está acima dos dois, o Atlético já começa a pensar também em rebaixamento e o América numa situação realmente deplorável no Campeonato Brasileiro até aqui. Mas eu quero fazer meia-culpa por duas situações aqui. A primeira delas é que eu acreditei piamente que o Kudê fosse fazer um bom trabalho no Atlético, não só pelo que ele formatava dentro de campo, mas também porque eu acreditava que fora de campo ele pudesse organizar um clube que já vinha meio desmantelado. E ele só empurrou a instituição mais para baixo. Eu entendo o posicionamento de todo mundo quando diz, mas a imprensa é responsável, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Eu não falo em nome da imprensa, eu falo em nome do que eu digo. Eu chancelo o que eu falo. E eu só estou dizendo agora porque lá atrás, depois da primeira coletiva, eu disse que era fim de linha para o Kudê, porque para mim o Kudê é um bom técnico, não um bom treinador. Só que eu acreditava que aquela mínima organização estabelecida no Atlético fosse, na pior das hipóteses, seguida pelo Filipão. Ledo engano. O time desorganizou, o time perdeu confiança, o ambiente que eu imaginei que fosse um problema, que o Felipão fosse acertar, ele também não conseguiu acertar. Ele fez esse time perder confiança
em semanas de treinos, no mínimo 2 coletivos por dia, e isso me decepcionou muito. A queda de rendimento, a queda na confiança, e o Filipão, eu imaginei que fosse de fato ser uma tacada de mestre, inclusive com grande aprovação da torcida quando anunciado. Os resultados não aconteceram. Eu não vou ficar aqui batendo palma para maluco, enaltecendo uma evolução e dizendo, não, se a evolução veio, o Atlético está próximo da vitória ou das vitórias. Tem coisa que o tempo realmente não contribui. E imagino que agora, num retorno todo, o Atlético precisa focar no brasileiro para se livrar o quanto antes do risco de rebaixamento. Porque agora, lamentavelmente, já começamos a olhar para a possibilidade de queda do Atlético. É só isso. E daqui para frente, eu que disse sim e repeti algumas vezes que talvez uma tacada de mestre do Atlético em trazer o Filipão para corrigir ambiente, mas por outro lado, tá gravado aí, a gente dizia e repetidas vezes também que era um escudo para a diretoria, que a diretoria agora tenha um plano, tenha um planejamento, comece a visualizar o restante da temporada para se manter na elite e a montagem para a temporada do ano que vem, de preferência um técnico que saiba planejar também e não só um escudo para a direção, porque a direção tem errado muito e nós erramos muito, erramos sempre, mas quem tem margem de erro desse tamaninho é a direção. A direção me parece ter errado mais uma vez, mas ainda há tempo de consertar a bobagem que fez e daqui a pouco eu quero falar mais sobre o Filipão. Beleza, porque a gente tem muito a falar a respeito do Filipão. Eu quero rodar aqui, continuar rodando aqui com o pessoal, eu quero chamar o Valu. Olha só, a situação do Atlético é a seguinte, o Atlético desde 1992 não tinha uma sequência tão horrorosa. São 10 jogos sem conseguir vencer. 10 jogos sem conseguir vencer. E eu vou lembrar lá desse ano de 1992 que o Atlético lutou contra o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro, teve uma pequena reação na reta final e conseguiu escapar daquele momento. E lembrando que o ano de 1993 ainda foi pior ainda para o Atlético. Mas enfim, quero só mostrar a gravidade que é ficar 10 jogos sem conseguir uma vitória. Thiago Valu, o que isso representa para esse Atlético de momento, que tem um Campeonato Brasileiro batendo na porta, já um jogo dificílimo contra o São Paulo e ainda tem que pensar Copa Libertadores, se é que ainda existe esperança no momento que está. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos. Um momento delicadíssimo, em especial este Atlético, né? E este Atlético, quando eu falo isso, é com relação à qualidade deste elenco. Claro que a gente sabe, eu acho que o elenco se enfraqueceu nessa temporada. Eu acho que algumas escolhas do departamento de futebol com relação a atletas que permaneceram ou até renovaram estão se mostrando equivocadas com o tempo, mas é todo um processo e dentro de campo é lamentável. Eu prometo que hoje não vou citar a respeito do trabalho antigo, mas o que existia e se existia alguma coisa do trabalho antigo, e na minha opinião eu vou citar algo que existia e não existe mais, o Hulk e o Paulinho são dois estranhos dentro do campo. E a gente viu nos momentos mais difíceis do Atlético nesta temporada, que em algum momento eles eram a certeza de que algo funcionava. Os dois juntos. Ora o Hulk fora da área, encontrava o Paulinho dentro da área, ora o Paulinho fora da área, encontrava o Hulk. Isso não existe mais. O Paulinho esteja jogando ao lado do Hulk, como o Filipão mudou ontem no segundo tempo, ou mais aberto também, não conseguem se encontrar. Eu vejo problemas não só no ataque, não só no meio, não só na defesa, eu vejo problemas como um todo. O Luiz Felipe Scolari, que na minha opinião é um técnico que consegue organizar minimamente as equipes, mas eu não esperava que ele tirasse mais futebol deste time, e isso não esperava mesmo, porque não é a característica dele. Hoje tem um trabalho, e com sinceridade, eu não sei até que ponto pode parecer absurdo, mas pensar em um novo técnico, daqui a quanto tempo, quantos jogos sobrariam para esse novo técnico? Esse técnico terá a capacidade de mudar o tamanho do estrago. Eu acho o estrago gigantesco, e acho que o Luiz Felipe Scolari
além de mostrar e falar do seu tempo no futebol, que são algo em torno de 50 anos, aliás, né, Felipe? Os seus 40 anos em 2014 não lhe serviram de muita coisa e parece você não ter tirado muitas lições daquele dia 8 de julho de 2014. Ele precisa se debruçar e entregar mais, não para a imprensa, mas para o torcedor atleticano. Eu acho que tem muita coisa a responder. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que foi a coletiva do Filipão na noite de ontem. Mas antes, eu tenho um recadinho para vocês. Olha só, gente, vai acontecer uma festa incrível. Vem aí o primeiro luau na praia do Aqua Beach, com Amado Batista. Vai ser uma noite mágica, com várias atrações. Já está chegando, vai ser no dia 19 de agosto. Os ingressos já estão acabando, viu? Então corre lá. Vou dar um spoiler aí para a turma aí. Vejam o que vai acontecer lá. Olha que fantástico o Aqua Beach à noite. É lindo demais, gente. É só olhar aí, acompanha nas imagens. Vai ter barraquinhas com gastronomia variadas, show de abertura de DJs e muito mais. Então não perca tempo e garanta sua participação pela Central dos Eventos ou manda mensagem no Zap 31 97179 4141. Sua festa agora é no Aqua Beach, paraíso do mineiro. Vem com a gente, vem com a Aqua Beach, que tá muito massa. Então vamos lá, vamos falar a respeito do Filipão, principalmente do que foi a coletiva de imprensa do técnico do Atlético. E vou reforçar aqui. O Thiago falou uma coisa muito importante. Filipão, você já está nessa janelinha já tem muito tempo. A fala não é para o jornalista que está ali, é para o torcedor que está em casa, é para o torcedor que está distante, é para o torcedor que quer te entender, que quer saber a sua opinião sobre tudo que envolve o futebol ou pouco futebol que tem apresentado a equipe do Atlético, Filipão. Você já devia saber disso há muito tempo. Ficou feio, ficou ruim, ficou rude e a gente vai mostrar agora. Filipão, o grupo tem encontrado dificuldades em assimilar o seu trabalho, porque desde quando você chegou o aproveitamento é de 15% e a sua campanha é de time rebaixado. Vai ser então. Se essa é a campanha, por enquanto nós não estamos rebaixados, mas provavelmente então será rebaixado. O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor e nós não temos conseguido. E eu não tenho conseguido as vitórias. Eles provavelmente sentem a mesma coisa do que eu sinto. Quanto tempo ainda para o torcedor ver um time organizado em campo, um time que vai lutar pelas vitórias e conseguir as vitórias? Um time organizado? O meu time é desorganizado? Hoje foi? Então, já está respondendo. Mas quanto tempo para o torcedor ver? Não tenho tempo nenhum para falar para ti. Você se diz contente com o elenco, mas desde a partida contra o Flamengo tem tido uma certa demora para mudar a equipe. Você, de fato, confia nos jogadores que tem para entrar? Ou o porquê dessa demora? E para o Batalha, eu queria saber o quão facilita jogar com outro volante do seu lado para você ter um pouco mais de saída de bola. Bem, a minha parte é o seguinte, eu demoro ou não demoro, de acordo com as minhas ideias, com as minhas observações. Se demoro ou não demoro, para vocês, é vocês que têm que analisar. Eu analiso do meu jeito. Quando o senhor chegou, era o 4º colocado. Hoje o Atlético é o 13º colocado. O Atlético perde na Libertadores em casa, que não acontecia desde 1992. O que aconteceu do Atlético, da sua chegada até aqui, para o Atlético ter caído tanto o rendimento técnico em campo e o rendimento também na tabela? Bom, na tabela porque não ganha. Então, e o técnico, então, já que na tabela é o óbvio? O técnico é porque o técnico é ruim. É isso que tu queria dizer? Não, entendi. Então tá. Se não é isso... técnica da equipe, não eu falei que o técnico é ruim. Tá bem. Olha só, eu vou aproveitar que o Rep está aqui e o último trecho que a gente acabou de mostrar aí foi justamente para ele. Foi. Rep, por favor, agora, com mais tranquilidade, sem a patada do Filipão, qual que era a sua ideia? O que você queria perguntar para o Filipão? Tente explicar isso. Quem sabe o Filipão lá do outro lado acompanha a gente e entenda o que você queria perguntar.
qual que era o seu objetivo com a sua pergunta? Para mim foi muito claro. Eu perguntei por que o time caiu tecnicamente tanto. Né? Eu não sei da onde que ele tirou que era técnico, né? Falando dele. Eu falei, da onde que o time caiu tecnicamente tanto? E ele não tem resposta para isso. A verdade é a seguinte: quando você chega e analisa o trabalho do Filipão, ele pega um time em quarto, entrega em 13º, ele pega um time que chutava a gol e fazia gol constantemente. Tomava muito, é verdade, sim, mas fazia muito gol. E hoje o time chuta uma, senhoras e senhores, vez ao gol. Ah, mas aqueles outros estavam impedidos, não valia nada. É regra. Levantou a bandeira, impedimento, não vale. E aí, o que ele vai falar? Ele não tem o que dizer. Ele vai falar o quê comigo? Né? Porque ele poderia ser honesto. Ele fala assim, olha, o time caiu, o rendimento técnico caiu, porque infelizmente algumas peças não estão colaborando, eu estou fazendo um ajuste tático e técnico aqui, de acordo com o que eu penso, eu mudei a filosofia de jogo. Ele poderia ter X perguntas, mas ele prefere fugir. Mas ontem essa foi a tônica do Filipão. Aproveitar para mostrar exatamente o conhecimento de futebol que ele tem, sim, e como que ele está aplicando isso no trabalho. Mas a ideia... mostrar para o torcedor, tipo assim, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, a gente está tentando melhorar a equipe da forma X, da forma Y. Coloquei 2 volantes para fazer uma proteção maior na zaga, porque a zaga não estava legal. Mas a ideia dele nas coletivas, eu acompanho todas, é o quê? É escapar da pergunta difícil, é agredir o repórter, agredir aquele que está fazendo uma pergunta na qual ele pode responder de forma simples. Talvez eu não goste da resposta dele, né? Mas dentro do jogo. Mas você achou que ele mentiu na sua resposta? Ele falou, o técnico é ruim. Eu acho que ele falou, acho que o Filipão foi extremamente... um técnico ruim. Pra mim ele foi... cara, peraí. Não acha ruim hoje? No Atlético, atualmente, ele não está bem. Cara, mas nós estamos analisando o Atlético. Nós estamos analisando o Atlético. O passado do Filipão é maravilhoso. Eu sou apaixonado com a história do Filipão. Sim. Apaixonado. Acho que foi maravilhoso o que ele fez ano passado. Mas o trabalho que ele faz no Atlético não é ruim, não. Aliás, ele mentiu. Não é ruim, é horroroso, Luiz Felipe. Inclusive, a situação que ele vive hoje no Atlético, ele só vive por causa do passado dele. Porque pouquíssimos treinadores ficariam 10 jogos sem ganhar. O Dudamel ficou exatamente 10 jogos. O Dudamel ficou exatamente 10 jogos. Jogo, né? Eu acho que ganhou. Eu acho que ganhou o jogo. É muito raro o treinador passar por uma situação dessa, né? Ficar tanto tempo sem ganhar e ficar no cargo. Então é justamente o passado do Filipão que segura ele permite que ele esteja lá. Tá. Olha só, vou colocar nessa roda aqui também. Eu quero ouvir o Valu também, mas antes eu vou direto lá para São Paulo pra gente ouvir mais uma vez o HG. HG, a respeito dessas patadas do Filipão, eu acho que é importante a gente ter a sua opinião. Então, Elton, eu gostaria que o time dele tivesse a agressividade que ele tem nas coletivas, que o time dele demonstrasse isso dentro de campo. Vou repetir o que eu falei anteriormente. Faço a meia-culpa, acreditei demais que um pouco da história, o conhecimento e principalmente o que é, e aí eu não estou dizendo aleatoriamente, né? Quem já trabalhou com o Filipão é que diz isso, que ele representa no vestiário, pensei que isso pudesse ser suficiente, mas me parece que não. Não acho que a culpa esteja só com o Filipão no processo todo, tá? Vem desde lá de cima e deságua no futebol. O que eu quero dizer que é o seguinte, o Filipão, ele chega numa coletiva e quando há um cemitério de ideias dentro de campo, ele não consegue explicar absolutamente nada na coletiva que ele fez, que ele tentou fazer. Ele não consegue explicar e fazer uma leitura do que ele pretendia, tanto com a escalação, quanto com as mudanças, o que ele entendeu do jogo do adversário, porque o time jogou menos, porque o time não ganha de ninguém. Tem 60 dias que o Atlético não ganha um jogo de futebol. E aí, o que vocês disseram aí é o que mais representa para mim, que a imprensa que está ali, sendo oficial ou não, oficial que eu estou dizendo, sendo um influenciador, sendo alguém que tem um canal no YouTube, sendo alguém que seja de uma rádio, de uma televisão, de um portal, não interessa. Todos que estão ali querem a resposta do Felipão para entregar essa resposta ao ouvinte, ao leitor, ao telespectador. E parece que o Felipão desconsidera isso, cara. Desconsidera que as pessoas que estão ali estão perguntando por que o time dele é uma decepção. Porque o time dele não ganha de ninguém. Porque o time dele, quando evoluiu, perdeu 3 jogos. Evoluiu e perdeu 3 jogos. Mas ontem, eu não vou dizer que houve evolução, porque não houve. Primeiro, entrou em campo se matando de medo do adversário. Segundo, desorganizado. Terceiro, desmotivado. E uma quarta situação que para mim é pior, o Palmeiras tirou o pé.
Aí vai para a coletiva, é perguntado, tem que responder, mas não é responder para mim, para o Rep, para o Dólar, para o Valu, Thiago Fernandes ou para você. É responder para quem está do outro lado e que quer entender o motivo do desastre e da profunda crise que o Atlético que está instalada dentro do clube. O que eu esperava do Filipão era isso, que a condição dele, de experiente que é, de beirada de campo, de tantas milhares de coletivas, de tudo que aconteceu na vida dele, ele pudesse chegar e trazer um alento para esse momento tão difícil e conturbado que o clube está vivendo. Mas não, ele só piora a situação. Outrora o Cudê desrespeitou a instituição. A instituição. E para mim, isso é uma condição de que o clube não pode abrir mão. Desrespeitou a instituição, independentemente do futebol que está jogando, é rua. Ontem o Filipão desrespeitou o torcedor, que é o maior patrimônio de um clube. Então, se ali eu acreditei e depositei todas as fichas no Filipão, aqui eu estou dizendo que com esse desrespeito ao torcedor, ele dificilmente consegue se manter trabalhando. É lamentável a postura dele. Essa discussão é uma discussão muito boa e você tocou em pontos importantíssimos aí, viu, HG? E a gente tem que continuar debatendo isso. Eu queria ouvir o Valu. Valu, que é sempre tão centrado nessas situações. Que tipo de avaliação você faz sobre a coletiva dada pelo Filipão ontem, Valu? De alguém que está irritado de voltar a trabalhar depois de ter saído da sua aposentadoria. É a única coisa que eu consigo imaginar. Todo o destempero, o distrato do Filipão para com a imprensa e para com a coletiva. Mas isso tem sido habitual de dois técnicos que eu tenho muito respeito pela história deles e nem por isso quer dizer que os trabalhos deles sempre irão se perpetuar no futebol. Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari hoje são o retrato do que representa técnicos que têm medo de falar a respeito de futebol por alguma eventualidade de não serem expostos diante de outros veículos de imprensa e diante dos próprios torcedores das instituições que eles estão à frente, instituições muito grandes e que estão acostumadas nos últimos anos a vencerem e a competirem em alto nível. Então, a partir do momento que você ataca, né, a pergunta do Rep, a pergunta de outros colegas, e concordo que é uma total falta de respeito falar para o torcedor atleticano neste momento perguntas, respostas infantis, né? É porque o técnico é ruim, é porque eu quero, eu mexo porque eu quero, quanto eu entendo, e que realmente não colocam a nada a serviço do torcedor e do clube que ele está à frente. Eu não sei o quanto pode ter feito mal a passagem do Filipão pelo Atlético Paranaense, porque lá ele tinha poder totais, ele era o técnico, ele era uma espécie de manager, ele era uma espécie de segundo auxiliar de si próprio e... Só que no Atlético as coisas são diferentes. Tem um diretor de futebol, tem um departamento de futebol e ele é a peça, o técnico. Então, eu não sei, é muito triste quando você vê a falta de educação e acho que os técnicos do Brasil, sejam estrangeiros, argentinos, albaneses, brasileiros, têm que entenderem de uma vez por todas. Os jornalistas não têm o menor interesse pela vida de vocês. Os jornalistas têm interesse pela vida da família deles, dos amigos, dos seus pares. Só que ali na coletiva de imprensa, eles estão realizando o trabalho que vocês realizam à beira do campo. Exatamente, perfeito. Só queria pegar o gancho do Valu, que ele citou aí essa questão da hierarquia no Atlético, né? Que ele chegou no Atlético e realmente encontrou um cenário diferente do que acontecia lá em Curitiba. É curioso assim que a gente viu com o treinador antigo, né, o anterior, a diretoria ficar muito ofendida com as declarações dadas pelo técnico naquelas coletivas, né, que ele alfinetou ali e mexeu no orgulho dos comandantes da equipe, né? Vamos ver se essa mesma diretoria vai ficar incomodada quando o desrespeito é feito com a torcida, com o torcedor. Porque quando foi com eles se sentiram ofendidíssimos. Vamos ver se agora, quando o funcionário deles, né, maltrata o torcedor, que é o maior patrimônio do clube, vamos ver se eles vão se incomodar também agora, né? E só um detalhe importante que é o seguinte, cara. Quando você pega e faz essa análise, né, por que o Filipão tá assim? Eu tenho uma resposta bem simples, porque ele tá perdido.
Ele não sabe o que fazer. Talvez a falta de resposta dele mostre que ele não saiba, então. Ele não entende né? o que tem que ser feito, ele não sabe para onde ele vai, e aí ele tem que fazer o quê? Dar uma cacetada para poder fugir da resposta. Só para fazer justiça, que eu acabei falando aqui, fazendo um comparativo de Dudamel e Filipão, não tem comparativo não, é porque o pessoal soprou aqui no meu ponto, aqui o Thiago também correu para apurar. O Dudamel perdeu 2 partidas e venceu 4 no período de 10 jogos que ele esteve à frente do Atlético. Então, assim, a campanha do Dudamel, torcedor atleticano, acredite, em 10 jogos foi muito, mas muito melhor do que a do senhor. Com o elenco pior. Com ele... Obrigado por mas soprar. também os jogos mais frágeis também. Não, mas enfim, tudo bem. Pessoal, tem que dar um recadinho aqui. Desculpa, a discussão vai aflorar ainda mais daqui a pouquinho, mas eu vou trazer aqui, ó. Seu relacionamento não está indo bem? Então presta atenção nesse recado da Whey Plus. Vem pra cá, Marcos Bortoni. Sempre bom ter você aqui, porque aí você dá uma guinada nessa situação, principalmente eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Filipão tá precisando disso aqui, ó. Porque, ó, isso aqui, ó, vai mudar a vida dele em casa, em campo, ele vai entrar ganhando. Gente, o sexo é um dos pilares que sustentam a relação amorosa e íntima, não é? Muitos homens entram até em depressão quando não conseguem ter uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa. Impotência, ejaculação precoce, libido muito baixa, são problemas cada vez mais comuns. Aí você não tem confiança, você não consegue nem trabalhar direito. Mas eu tenho aqui a solução, é o Organ Max Power. Gente, Organ Max Power é um produto 100% natural, não tem contraindicação. Não faz mal para o coração igual aquele azulzinho, não. Isso aqui você pode tomar sem medo. Lembre-se, a saúde sexual do casal não pode ser tratada como tabu. Eu vou fazer uma promoção, Elton. Atenção, Opa, isso é bom. Promoção isso é bom. Atenção, Filipão, vamos ligar. Nossa, o número está aqui embaixo. também ficou atento quando você falou promoção. Vamos lá. 0800 292 9000. 50 primeiros que ligarem agora, somente 50 primeiros. 0800 292 9000, tem QR Code também na sua tela, vão ganhar 50% de desconto. A gente vai mandar de presente também, ó, um lindo relógio digital. Boa! E vão mandar também, aquele gelzinho, esse aqui, meu amigo, é o Capitão Bengala! Mas é só para os 50 primeiros, tá? Então liga, Filipão, você atleticano, cruzeirense, todo mundo liga, porque aí você vai ganhar o campeonato. 0800 292 9000, somente os 50. Boa, Betão, boa. Boa dica. A gente vai para um rápido intervalo para dar tempo da turma ligar aí e o Filipão também, ó, atinar logo. 3h20 a gente estava de volta. Fala, rapaziada, break nos donos da bola de hoje, não? Tá ligado? Tá dentro? Alô? Estou sendo escutado? Fala, rapaziada, break nos donos da bola de hoje. Rapaziada, assim, ontem eu confesso que... Deixa eu só até ajeitar esse volume aqui, ó. Aí. Ontem eu confesso, rapaziada, que o meu palpite não deu certo, né? Fui cobrado aqui na nossa redação. O nosso querido Gilcinho está aqui na minha frente, me cobrando do meu resultado, inclusive, né? Que eu falei de 1-1. Eu contei com um golzinho, assim, antes do jogo. Falei, acho que vai ser um empate, vai ficar pra volta. Atlético e Palmeiras adora empatar, mas deu pra ver como não foi o que se esperava, né? A partida de ontem, né? E assim, durante o jogo eu confesso que eu não tinha nenhuma visão que o Atlético empataria o jogo, porque de tão mal que o time jogou, fechou? Eu joguei uma enquetezinha pra gente saber vários pontos. O primeiro deles, crise no Galo, Filipão deve continuar no cargo? E assim, eu confesso que eu achei que a rejeição pelo Filipão seria maior. Mas eu entendo que, né, é difícil trocar de treinador agora, nesse momento da temporada. Eu acho que em dado momento, se o Atlético não vencer, vai ficar insustentável, mas é difícil trocar de treinador nesse momento da temporada. Então, assim, não, adeus Filipão, 46%. E sim, não adianta trocar de técnico, 54%. Então, assim, né, a opinião tá bem equilibrada, eu acho que vale ser discutida a permanência do Filipão, porque são 10 jogos sem vencer, né? E eu vou ler uns comentários da rapaziada, muitos comentários, inclusive, o WhatsApp fervendo. O André Bianchi já começou na canela.
A diretoria escolheu errado. O Filipão é uma tragédia e o time precisa de alguém de criação no meio de campo para ligar os volantes ao ataque. É a mesma coisa que o nosso querido Rap Sold falou ali, que o Atlético está faltando um cara mais de criação, um cara mais ofensivo ali para fazer. Esse cara poderia ser o Nath Fernandes? É um bom debate, assim. Andrezão, inclusive, tem tempo lá para jogar pro estúdio, rapidinho? Oi! Eltinho! Oi! Como vai você, meu querido? Tô bem. Eu queria jogar um debate aqui, porque o Repsol falou algo sobre um meia de ligação. O pessoal também falou que falta alguém de um meia de ligação. Eu queria saber, Nath Fernandes está fazendo falta? Mas é claro. Meu Deus! Não só por ser um grande jogador e habilidoso, como também pela presença dele, né? O adversário se preocupa mais. Eu acredito, Luiz, que pela reação, porque mineiro conversa com pequenas palavras. O que 3 soltaram aqui já deu pra entender. Já diz muita coisa. Nath Fernandes era o diferencial desse time e muita gente batia nele, era impressionante. O Zarate também em 2021 revezou isso com o Nath Fernandes. Só que o Zarate, cara, igual eu trouxe lá no canal outro dia, quando você analisa as temporadas do Nath Fernandes, do Zarate, ele joga 40% apenas dos jogos no Atlético. É doido. Muito obrigado. Mas é isso, Luiz. Vamos voltar pra TV. Alô, alô, olha eu aqui passando para dar recado importante. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar a prestação do carro, moto, van, caminhão, ônibus, preste atenção. É recado que, na verdade, é uma prestação de serviço, hein? Você olha para o carnê, tem a impressão que comprou um carro e está pagando 2. Calma, vou te ajudar. As parcelas estão muito altas, estão atrasadas, o banco não te dá sossego com aquelas ligações, cobrança, vamos buscar, apreender, vai nada. Vai nada, não devolve para o banco não, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Vamos dar um basta nisso, vamos virar esse jogo, você vai ligar agora para a Solução Consultoria, onde você pode diminuir imediatamente sua parcela ou as parcelas do seu financiamento. Você sabia disso? Não? Então tá aí, 2566-2701 para você ligar ou mandar o WhatsApp, é o mesmo número, tá na tela, tem o QR Code também, é fixo e o WhatsApp, é o mesmo número. Tem também o QR Code, conforme já disse, então é o seguinte, você também tem como fazer uma revisão, vai quitar sua dívida, sabe? E pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Nós vamos identificar se há ou não juros abusivos. E essa consulta para identificar, você não paga nada por ela. Identificou juros abusivos, é pontapé inicial para resolver o problema. Faça a consulta é por nossa conta e se tem juros abusivos, é só resolver e partir para o abraço. Você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida no 2566-2701, Solução Consultoria. E o lateral direito Marcos Rocha falou sobre a saída do Atlético e revelou que segue torcendo pelo Galo. Tempo que você jogou aqui no Galo, né? E teve uma turminha que resolveu chutar seu carro. Essa turma hoje deve arrepender, né? Cara, é uma coisa que me deixou magoado, mas já foi esclarecido, foi resolvido. Né? Eu acompanho todos os dias os noticiários sobre o Atlético, é o time que eu torço, é o time que eu gosto. Mas foi uma mágoa passada, né? E torço muito para que o Atlético possa se recuperar. Fiquei feliz agora que se tornou SAF, né? Pessoas que gostam do clube, que vão tentar fazer o melhor para que o Atlético possa voltar a figurar no cenário dos títulos. E desejo sorte aí para todos. Ô HG tá por aí? Tá aí bonitão. HG, esse rapazinho aí, Marcos Rocha, caberia ainda no Atlético? Entraria, colocaria camisa de titular, jogaria nesse time do Atlético? Ô Elton, eu entendo que a gratidão eterna, ela não pode existir, sabe? Não pode existir. O Atlético precisa ser muito grato às figuras que foram importantes, fundamentais nas conquistas, mas não existe essa de gratidão eterna, não. Marcos Rocha teve uma linda história no Atlético, é um tremendo de um profissional que eu respeito demais, mas não. Eu entendo que o planejamento para o ano que vem precisa ser feito e precisa ser trabalhado de uma forma diferente.
Esse time precisa dar uma respirada, esse time precisa dar uma rejuvenescida, esse time precisa mudar os conceitos, esse clube precisa mudar os projetos, os processos, tenho falado muito disso. Relevantes serviços prestados ao Marcos Rocha, o maior muito obrigado, mas não. Acho que o Atlético precisa dar uma respirada e respirar novos ares. A gratidão fica e a história segue. Elton. HG, valeu, brigadão, te liberar aí para você fazer suas correrias aí em São Paulo. E até amanhã a gente bate papo novamente aí via a nossa internet. Valeu, abração, siga aí. Aqui, Dola, ele falou uma coisa importante, falou a respeito de planejamento no Atlético. É possível, no meio de tanto caos que o Atlético está vivendo, já começar a pensar 2024? Ou, antes, tem que alcançar o danado... O torcedor do Atlético, eu acho que tem muito pensando assim, foco, 45 pontos. Sem os 45, os famosos 45, fica difícil planejar o ano que vem, até porque a grana muda, né? Se acontecer uma catástrofe desse tamanho do Atlético cair, eu não acho que vai acontecer, que fique bem claro, né? Acho que tem tempo para o Atlético ainda se recuperar na temporada, acho que rebaixamento ainda é um pouco drástico, né? Pensar nisso, mas tem que chegar nos 45, né? Acabando a Libertadores, né? Acho que praticamente, não vou dizer impossível, né? É forte falar isso, mas é uma missão muito difícil que o Atlético tem de reverter esse placar com o Palmeiras. Acho improvável que consiga, ainda mais com o futebol que tem apresentado. Então, passando a Libertadores, né, e passando, no caso, acabando o sonho da Libertadores, aí o Atlético precisa focar primeiro nos 45 pontos. É a realidade, né? Não tem como fugir disso. Então, olha só, eu durante a semana, eu falei em um comentário aqui durante o programa, que o Atlético precisava sair vivo dessa disputa no jogo no Mineirão. Esse primeiro jogo, o Atlético precisava sair vivo. E eu vou dizer o que eu penso nesse momento. Nesse momento, eu vejo que a situação do Atlético é de UTI em estado grave. Respirando por aparelhos. Por aparelhos. Por que eu digo isso? Porque aquilo que foi apresentado. Se o Atlético tivesse apresentado uma partida contundente, perdendo gols, criando possibilidades, fazendo o goleiro do Palmeiras ser o melhor em campo, e perdesse de 1-0, vou voltar ao que disse o Valu. O Valu, em determinado momento, quando eu falei, o Atlético precisa voltar vivo. O que é voltar vivo? Empatar. Se empata, tá vivo. Precisa sair vivo dessa disputa. O Valu falou assim, Elton, e até a derrota? Às vezes, o até a derrota, você perde um jogo por 1-0, jogando bem, ainda cabe o estar vivo. Valu, pelo que apresentou o Atlético, mesmo com a derrota, está vivo? Está. E aí eu acho que, assim, quando eu falei isso aqui, claro que eu não projetei que seria bom resultado para o Atlético, para o atleticano perder para o Palmeiras de 1-0. Mas agora você pega esse contexto, pensando na gestão de crise, de tudo que aconteceu ontem com o Atlético, no primeiro tempo especialmente, né? Eu acho que o Atlético melhora no segundo tempo, tem muito a ver com a mudança de estratégia mais do Palmeiras do que do próprio Atlético. Sim. Na minha visão, tá? Por mais que o Filipão tenha mudado o sistema, voltado ironicamente, né, para o 4-1-3-2, tão questionado ao longo do tempo com outro treinador, que hoje eu não vou falar o nome do antigo treinador. Então, assim, tem mais a ver até com a estratégia do Palmeiras naquele momento, que dá campo e tenta aproveitar os espaços, especialmente pela direita, pela esquerda, para aproveitar. Só que não conseguiu aproveitar porque o Palmeiras, na minha opinião, fez uma boa partida com o primeiro tempo melhor. Não foi a melhor partida extraordinária que o Palmeiras pode apresentar. É bom que o torcedor do Atlético tenha isso em mente. Só que dentro do que aconteceu, 1-0, repito, dentro da gestão de crise que foi o jogo ontem, deixa vivo. Dentro das possibilidades do futebol, porque pode achar uma bola em um chute do Hulk, em uma bola parada até, que o Palmeiras permitiu algumas bolas paradas, e o Palmeiras atacar com muito... Porque isso é futebol, em especial o jogo de Copa. Acho que 2-0 realmente eu consideraria que estava fechada essa volta, mas 1-0, mesmo diante do futebol ruim demonstrado ontem, eu acho que está em aberto. Sabe qual é o problema? Só completando isso que o Valu falou, é que o Valu usou um termo, gestão de crise. Você acha que o Atlético tem gestão de crise e pode argumentar o que você ia falar? Não, gente, eu não acho que o Atlético tem gestão de crise, porque o Atlético agora é um apanhado. É um apanhado de tentar resolver os seus dramas com o que está acontecendo ali na hora. É igual quando você está completamente sem dinheiro, pinga um trocadinho, você vai ajustando aqui, vende o almoço,
para pagar a janta, o atleta tá fazendo isso hoje. Eu não tô falando da questão financeira, que isso daí eu acho que a SAP vai resolver, tô falando da questão do campo. E quando o Valu chega e fala assim, tem condições? Realmente tem, porque futebol é o único esporte que permite milagre desse jeito. Né? O pior ganhando melhor. E isso acontece com frequência. Isso, não, eu não tô falando frequência sempre, eu tô querendo dizer assim, isso acontece mais que no basquete, por exemplo, que você tem uma equipe que é muito superior, não ganha nem ferrando quando a equipe é muito superior, no futebol acontece. Só que é o seguinte, cara, o grande lance é o Filipão admitir os erros dele e ele não consegue. A coletiva ontem deixou claro, ele acha que ele tá escalando o melhor time, ele vê uma evolução no time que só mesmo ele enxerga e ele ainda acha que ele tá fazendo as substituições no tempo correto. Ô Elton, honestamente, a pergunta que você fez pro Valu, se você fizesse pra mim, eu diria que é impossível. E aí eu falo pelo futebol. Pelo futebol que o Atlético está apresentando. É muito ruim, é ridículo o que o Atlético tem feito ultimamente. E o jogo de ontem, a desorganização, a falta de criatividade, a falta de marcação. Mas não pode falar que tá desorganizado não, eu diria que é impossível, cara. Eu diria que é impossível. Impossível esse Atlético passar do Palmeiras. E não é pelas questões do futebol, não é porque eu acho o Palmeiras muito melhor do que o Atlético. O Palmeiras é melhor treinado que o Atlético. Aliás, o Palmeiras é treinado, o Atlético não. Então eu vejo uma dificuldade muito grande do Atlético conseguir chegar à próxima fase da Libertadores justamente pela falta de qualidade no trabalho do Luiz Felipe Scolari. Se é que a gente pode chamar de trabalho até aqui. Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse debate, a gente vai falar também de América, que hoje é noite sul-americana para a América. Daqui 3 minutos e 15 segundos, pode marcar aí, a gente tá de volta. E fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola de hoje, programa pegando fogo. Rapaziada, esse resultado do Galo aí tá dando o que falar, entendeu? E temos muitos comentários pra ler, muita galera participando, muito obrigado. Hoje o Bandzap está fervendo, entendeu? E aí, muitos comentários pra ler, um deles. A Macione, de Itupeva, São Paulo. Boa tarde, galera. O problema do Atlético é simples. É só contratar um goleiro, coisa que o Atlético não tem. Tudo que vai no gol passa. Ela falou aqui. Tá conectando o Everson. Eu achei que era uma bola defensável. O Everson, a gente estava discutindo hoje na redação, parece que ele tá meio sem confiança, né? O Gilson de Lafayette falou: avisa o HG para o Atlético esquecer a Libertadores e concentrar na Série A, para não ter que jogar segundona na Arena MRV. Que mais que ele falou aqui? Deixa o Lucas cuidar do time, ele conhece futebol. Filipão, obrigado, abraços e tchau. O Gilson aqui de Lafayette, rasgando o verbo, mas vamos ter um pouco de respeito aí, né, pessoal? Se faltar com respeito, eu não vou ler, não. Tem que ter... Vou ler a opinião de todo mundo, mas tem que ter um pouco de respeito. O Silvio Barbosa falou assim, questão agora para discutir e para opinar e perguntar que dia ou hora Filipão vai até o aeroporto de Confins e comprar a passagem só de ida para o Rio Grande do Sul? O Silvio Barbosa querendo a saída do Filipão. A Abílio Barbosa, de Conselheiro para Lafayette, sempre participa aqui. Grande abraço para o nosso parceiro. Boa tarde. Muito difícil entender o que vem acontecendo com o time do Galo. Para muitos, a continuidade do time supercampeão de 2021 seria a certeza de títulos em 2022. E não foi. Na minha opinião, o maior culpado aí são os jogadores. Para o Abílio, a culpa maior dos jogadores. Trocou muito o elenco, né? Então, assim, né? Tem vários problemas de peças, o elenco será que é suficiente? Tem que analisar isso tudo. O Andrade aqui ressaltou o palpite dele na KTO ontem e falou, tá feia a coisa, hein? Acho que saímos. Esse time não está treinando. Abraço a todos. Grande Andrade, um abração. Ele falou ontem na KTO que estava meio pessimista, né? E não foi dos melhores resultados. Deixa eu ver quem mais aqui. O Elisângelo Flex. Boa tarde, galera. Felipão ultrapassado, incompetente, sem educação. Elisângelo Félix tá bravo com o Felipão e acho que tá certo. O Felipão poderia ter sido um pouco mais educado na coletiva de ontem, né? Vamos voltar pra TV, rapaziada.
Minha gente, eu vim falar de Crona, que tem soluções completas para água quente, água fria, esgoto, elétrica, acessórios. Quem procura o melhor na hora de construir ou reformar, pensa duas vezes não, gente. Vai de Crona. Todos os nossos produtos seguem os mais altos padrões de qualidade, são referência nacional quando o assunto é deixar a sua obra um espetáculo. A Crona está sempre inovando e trazendo as mais modernas tecnologias para aprimorar ainda mais o que chega até você. Afinal, leva muito a sério sua escolha. Não é à toa que hoje a estrutura da Crona é das maiores e mais completas do país. Investimentos constantes, implementação da indústria 4.0, tudo está no foco para produzir o melhor para você. A Crona é show. Então, na reforma, na construção, água fria, água quente, esgoto, elétrica, acessórios, a Crona é show. E se não tem na obra, fala com a gente. Fala com a gente, a Tambasa leva até você, porque a Tambasa distribui Crona para todo o Brasil. Então, se é Crona, a Crona é show. Vem pra família Crona! Olha só, tem noite de América na Sul-Americana. O Coelho enfrenta o Red Bull Bragantino no Independência. Dora, o que a gente pode esperar desse América? Que esse América da Sul-Americana tem dado alegria. Pois é, o Wagner Mancini até deu uma declaração curiosa, assim, que ele... Falando dessa questão de time titular alternativo, né? Ele falou assim, porque eu vinha com o time titular, aí de repente eu escalo o time alternativo na Sul-Americana e goleio. Então será que o time alternativo não deveria ser o titular? Ele meio que faz esse exercício, né? Então qual é o alternativo e qual é o titular, né? E o América tá vivendo essa situação de a cada jogo ir trabalhando mesmo o elenco por causa da situação dificílima no Brasileiro, né? A gente falava do Atlético pensar no ano que vem, o América tem essa questão já nesse ano, né? De eu penso na Sul-Americana, né? Vou com força máxima na Sul-Americana ou foco tudo no Brasileirão, que é o principal objetivo do América, não cair, né? Então a grande questão fica essa, né? Saber a cada jogo qual é o América que vai a campo e como o América consegue ter energia ainda para a Sul-Americana, tendo uma missão tão difícil no Brasileirão ainda pela frente. Né? Ô Valu, deixa eu te fazer uma pergunta difícil. O América da Sul-Americana tem funcionado, o do Campeonato Brasileiro nem tanto. Você daria oportunidades maiores para os jogadores que estão fixados nesse time da Sul-Americana dentro do Campeonato Brasileiro ou uma sequência? É necessário olhar, mesmo que não seja o time na sua totalidade, mas ele precisa de olhar o que esses atletas estão fazendo na Sul-Americana, jogos com uma carga emocional muito pesada, que o América teve que buscar alguns resultados até fora de casa, enfim. E hoje um adversário bem difícil, né? O Red Bull Bragantino, realmente uma equipe que eu vejo bem acertada neste momento pelo também português Pedro Caixinha, uma equipe intensa e vai ser um bom jogo. E vejamos se o América consegue repetir novamente, né, o que tem feito dentro da Sul-Americana aqui na noite de hoje. Você acha que é possível abrir mão de uma competição tão importante igual a Sul-Americana para focar só no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que o América ele tá fazendo o quê quando ele escala o time misto? Se a gente passar, tá bacana demais, vamos levando. E o brasileiro vai ser o foco. O América se reforçou. E eu tenho a impressão que se o América começar a encaixar um pouquinho melhor esse futebol, ele escapa da descida. Boa! Deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Querem uma boa notícia? No Minas Cap Especial de agosto tem 3 apartamentos e muitos prêmios em dinheiro que podem transformar a vida dos mineiros. Olha só, são 2 prêmios de R$10 mil, 3 apartamentos e mais 60 prêmios de R$ 2.500 no Gira Minas. De novo, são 3 apartamentos e muitos prêmios em dinheiro para você concorrer e ganhar. Então aproveite esta oportunidade e garanta já o seu Minas Cap online no comércio com o revendedor. Compre, faça o bem de contribuir com a PAI da sua região e concorra a 3 apartamentos e 62 prêmios em dinheiro de R$ 2.500 e R$10 mil. Minas Cap, você ajuda a PAI e seu coração, ó, bate muito mais forte. Tiagão, então fechando aí, agora é a pergunta mais difícil. Até quando Luiz Felipe Scolari é técnico do Atlético? Ô Eltinho, se fosse pela minha opinião, agora às 13h58 eu já mandava um comunicado dizendo muito obrigado, até a próxima, e já não seria mais. Mas eu acho que o Atlético vai esperar o jogo de volta, e aí é achismo também. Acho que o Atlético esperará o jogo de volta da Copa Libertadores. Mas por mim, eu já tiraria, aliás, nem hoje, seria ontem no vestiário.
Dola, 30 segundinhos. Esse jogo contra o São Paulo vai ter uma carga emocional extremamente pesada. Pesadíssima, e o clima pro Filipão não tá legal, obviamente. Vamos ver se, de repente, com uma derrota mais pesada, se o pensamento do pessoal lá muda, né? Boa. Rep, te agradecer mais uma vez. Sempre bom ter você aqui. Dola, valeu demais. Tamo junto. Tiagão, você na garra. Você é um herói, você é herói da resistência. Só a gente aqui no estúdio sabe o tanto que esse menino tá passando. Baluzão, valeu. HG, lá de São Paulo. Amanhã também a gente vai debater bastante, vai ter muita resenha, principalmente sobre a rodada do fim de semana. Um beijão, fui e valeu!